eu vou conversar com a psicóloga Ciomara Schneider, com mestrado em Antropologia Social e formação em Psicanálise. Olá, Ciomara. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada. Ciomara, primeiramente, quais são as características da violência contra a mulher e quais são os tipos de violência contra a mulher? Bom, olha só, as características da violência contra a mulher são as humilhações, a agressão física, né, de bater, de espancamento, tem o estupro também, ou tentativa de estupro, né, e aí os tipos de violência contra a mulher, eles se dividem em violência psicológica, que são essas voltadas para as humilhações, para a desqualificação da mulher, colocá-la sempre abaixo, né, do seu parceiro e tal, de suas condições, né, de viver, de trabalhar, de conduzir a família e tal, né. Aí tem a violência física, que é a agressão física propriamente dita, né, que a própria palavra já diz, né, de bater, espancar, a violência sexual, né. E tem a violência moral também, que é denigrir a imagem dessa mulher, né, colocá-la numa situação de desqualificação, né, como se ela fosse propriedade, né, desse parceiro dela, né, e aí então ele a agride moralmente. E também tem a agressão em relação ao patrimônio, porque às vezes esse casal construiu, né, uma série de coisas juntos, comprou junto com o fruto do trabalho dos dois e no momento de um rompimento, de uma crise dessa, de um início de um processo de agressão, esse marido, esse companheiro, esse parceiro dela, ele acaba agredindo esse patrimônio também. Ou ele destrói coisas, quebrando tudo dentro de casa, né? Ou então ele se retira também e aí deixa de pagar a pensão alimentícia, seja para os filhos, seja para ela e tal. Não divide, às vezes, a propriedade que eles adquiriram juntos de forma justa. Então, são esses os tipos de violência contra a mulher, né? De psicológica, física, moral e de patrimônio também. Certo. Ciomara, existe uma lei que assegura os direitos da mulher atualmente, mas ela foi criada em 2006. Mas e antes dessa lei, como funcionava? As mulheres podiam fazer denúncias? Então, agora essa lei que você está falando é a Lei Maria da Penha, né? Então, ela veio a partir de 2006. Antes, era possível sim fazer denúncia, só que ocorria da seguinte forma. Então, a mulher, quando era agredida, enfim, passava por essas situações de crise, ela ia a uma delegacia, fazia denúncia, e aí era feita uma intimação para o parceiro dela ir depor lá também nessa delegacia, e quem tinha que levar essa intimação era a própria mulher. Então, o que acontecia? Ela chegava com a denúncia, com a intimação para esse parceiro, para esse companheiro, para entregar na mão dele, né? Se ela levasse, se ela tivesse coragem de levar, ela às vezes era agredida de novo, o cara rasgava o negócio na frente dela, enfim, dava uma série de outros problemas, ela não ficava protegida, ela não ficava afastada desse agressor, né? Antes, ela podia denunciar, mas ela não tinha muito apoio, também ela tinha que buscar um advogado, ela mesma e tal. Aí depois que se estruturou a Lei Maria da Penha, realmente quando ela faz a denúncia, ali termina a parte dela. Então, essa mulher fica protegida, ela fica separada, né? Aí ela é distanciada desse agressor, ela não tem mais que entrar em contato com ele, e ele vai ser chamado daí pela justiça, né? Para prestar depoimento, tal, ele vai ser intimado, e aí o processo vai ser aberto da Defensoria Pública ou da Promotoria em relação a esse cidadão, e não mais a mulher tendo que tomar a iniciativa de abrir esse processo, porque antes tinha que ser ela que tinha que tomar as frentes de tudo. Então ela estava sempre lá nos depoimentos junto, ela era agredida nisso e tal, então complicava muito. Então muitas mulheres, elas se recusavam a denunciar por medo, porque elas iam ter que enfrentar o agressor cara a cara. E agora, com a Lei Maria da Penha, já não há necessidade disso, ela faz a denúncia, né? Claro que ela vai ter testemunhas, ela vai ter, né, as provas que ela vai reunir para fazer a denúncia contra o seu agressor, e aí ela vai entregar isso nas mãos da justiça, e a justiça vai atrás. E agora tem até uma nova situação recente que foi acrescentada aí a Lei Maria da Penha, que o Estado vai fazer esse agressor pagar a conta. Por exemplo, se ele agride fisicamente essa mulher, ela tem que passar no hospital por cirurgia, por um processo todo, né? Para se curar ele vai ser cobrado dessa despesa aí, né? Que ele
provocou, né, danos na saúde dessa mulher. Então ele vai ter que arcar com essa despesa, vai ser cobrado dele. O Estado vai atrás dele, mas não é a mulher que vai atrás dele. Então essa é a proteção maior para a mulher, é essa questão de que o Estado vai se encarregar desse processo. E melhorou depois da lei, mas esse medo ainda existe, né, das vítimas, dos familiares denunciarem, fazerem algum tipo de denúncia e por medo de vingança do próprio agressor. Como que a gente pode mudar isso? Olha, aí é uma questão realmente de conscientização, né, de que a sociedade se encarregue de trazer sempre esse debate, porque o que aconteceu em relação à Lei Maria da Penha? Muitos homens, né, a gente vive ainda numa sociedade extremamente masculina, para não dizer talvez machista, mas essa sociedade ainda procura fazer piada, fazer graça com essa lei, entendeu? Trazer isso para uma coisa assim, mais uma história que as mulheres estão inventando e tal, e aí vão desqualificar a lei. O negócio é que a sociedade tem que se encarregar, a mídia, a imprensa, as universidades, enfim, todos os órgãos que são responsáveis, né, para fazer com que essa lei possa ser cumprida, eles têm que trazer ao debate constante, que aí só assim essa mulher vai tomar a coragem de continuar denunciando, porque são vários fatores que implicam ali nessa hora dela não denunciar, porque ela tem uma relação afetiva, ela tem medo que os filhos possam sofrer represália, enfim, são uma série de fatores. Então ela tem que ser conscientizada, né, do que está acontecendo e que ela não precisa ter essa dependência tão grande, né, desse sujeito que está ali, né, fazendo com que ela tenha todo esse sofrimento. Silmara, uma coisa que muita gente não sabe é que a Lei Maria da Penha não é válida somente para as mulheres, ela também se enquadra para os casais homossexuais e até mesmo para o homem. Sim, sim, exatamente. Então os casais homossexuais, tanto de 2 homens ou 2 mulheres, né, que mantêm uma relação, né, conjugal ali e tudo, né, e que tenha uma crise, um deles passe a ser agredido, se sentir agredido pelo outro e tal, eles podem usar da Lei Maria da Penha, tá? E também nesses casos de um casal heterossexual, mas que o homem que está em situação de fragilidade, por exemplo, né? Ou ele está adoecido, ou ele já tem um problema físico, ou mesmo uma outra pessoa que esteja numa situação de fragilidade, ele também pode entrar com a denúncia na Lei Maria da Penha. Ela protege a pessoa em situação de fragilidade numa relação conjugal, né? Certo. E para finalizar, em caso de denúncia, como a mulher pode proceder? Bom, aí ela tem que tem a ligação também para o 180, né, que ela pode fazer a denúncia quando agredida, e ela tem que procurar a delegacia mais próxima, ela tem que procurar, né, sempre se precaver de reunir algumas provas, testemunhas, vizinhos que às vezes escutam, veem essas discussões quando ele faz alguma quebradeira dentro de casa, essas coisas assim, e não ter medo. E aí também, todas as instituições, aqui no CEUB tem grupos de apoio a mulheres vítimas de violência, que o do CEUB se chama GAMUV, né, que é Grupo de Apoio a Mulheres Vítimas de Violência. Então, e ali tem tanto as mulheres agredidas, quanto eles trabalham também os agressores, para que eles não voltem a praticar as agressões também, né? Então, a sociedade se envolve, né, para poder ajudar essas pessoas, né? Certo. Silmara, muito obrigada pela participação. Por Lembrando nada. que praticar a violência contra a mulher é crime e em caso de denúncia diz que 180. A gente fica por aqui, muito obrigada.